iremos falar sobre um breve resumo do livro O Discurso sobre a Origem e Fundamentos da Desigualdade entre os Homens, de Rousseau, onde foi publicado em 1753. E Rousseau nasceu em Genebra no ano de 1712, foi um grande escritor e filósofo, onde teve várias influências, também foi até compositor. Então, o livro A Desigualdade e a Origem trata que os homens tiveram início com o aparecimento da sociedade, e para superar isso, o homem teria que voltar ao seu ser natural, e com isso seria preciso intervir distinguindo o que era a obra do homem ou o que era desejado por Deus. Rousseau dedicou essa obra ao povo de Genebra, aos cidadãos de Genebra, seu pai Isaac Rousseau e toda a sociedade de Genebra. Segundo Rousseau, os homens primitivos deveriam viver em bandos, mais ou menos organizados, para que ajudassem nas necessidades que viessem a aparecer, para fins de alimentação, proteção e procriação. Tal necessidade, os primitivos passaram a viver isoladamente, até que novas necessidades viessem a existir. No livro, Rousseau retrata o pensamento de Aristóteles com relação ao homem primitivo e faz uma reflexão sobre a evolução humana. O homem primitivo, ele tinha garras, pelos e andava com 4 patas. E tinha, assim, uma mente muito limitada, um pensamento muito fechado. Então, com a evolução, o homem evoluiu tanto interiormente quanto exteriormente. Ele passou a ter evoluções nos seus membros e na sua mente. Ele passou a ter uma mente ampla. Devido a essa amplitude que foi surgindo no decorrer da evolução do homem, como também o surgimento das moléstias, o homem acreditava que o mal ele surgia devido às suas escolhas. E essas escolhas também eram o princípio da desigualdade que ocorria entre os homens. Rousseau ele relatava em seu livro que o homem, a partir do momento que ele pensava sobre a desigualdade, ele era considerado um homem depravado. Ao contrário dos homens selvagens, que os homens selvagens, eles eram os homens primitivos, e para ele, o mal que surgia em sua vida era devido aos seus ferimentos e devido à sua velhice. Então, esses ferimentos, eles ocorriam por quê? Eles ocorriam porque eles disputavam bastante entre eles no intuito de se conquistar novas parceiras, de se possuir novas companheiras. Então, com o tempo, essas disputas foram diminuindo, foram se tornando mais leves, foram se tornando mais brandas, mais suaves. E a partir do momento que isso aconteceu, foi porque o homem ele foi despertando o seu interesse naquilo que realmente o interessava, o que realmente supria a sua necessidade. Para Rousseau, no segundo estágio, o homem é um animal selvagem. Ele começa a querer conviver em grupos sociais para poder ter a força, para poder caçar, para poder ter o seu vínculo familiar, enfim. Mas quando o homem começa a conviver em grupos familiares, começa a conviver com outras pessoas, eles começam a ter desavenças, porque para Rousseau o homem é de origem competitivo. O homem é competitivo. Então, quando outros grupos começam a ter a sua própria casa, sua própria cabana, e o outro não, começa a existir a desigualdade entre elas. Aí daí em diante que vem a ambição, que vem a competição, um querendo ser mais que o outro. Então, para Rousseau é isso. O homem sempre quer ter mais que o outro. O homem sempre quer ter o poder. E quando o homem ele se contentava apenas em ter suas próprias cabanas rústicas, em se pintar, em caçar com seus arcos e flechas, eles eram felizes. Mas com o tempo que ele começou a ser civilizado, que ele começou a ter ambição em outras culturas, começou a querer ter as coisas que o outro tinha,
Aí que começou as desavenças, começou a um precisar do outro, enfim. Então, para Rousseau, o homem é isso, o homem é competitivo, o homem é irracional, o homem simplesmente ele tem a ambição de querer ser mais que o outro. Na segunda parte do seu clássico, A Origem da Desigualdade, Rousseau coloca de forma bem explícita que o homem natural tinha uma única preocupação, que era a sua subsistência. Contudo, à medida que as dificuldades do meio iam surgindo, ele naturalmente se via obrigado a superá-las, buscando novos conhecimentos. O homem natural, tão colocado por Rousseau, passou a ter outras necessidades. Com o surgimento de casas e outros costumes, fez com que o homem formasse uma outra sociedade. O homem deixou seu lado natural e passou a ter ambições. Nesse mesmo tempo, surge a agricultura, as indústrias, a revolução do homem contra o homem, depois veio os governos, e com eles a divisão dos ricos e pobres, os governantes e os governados. Para Rousseau, foi da ambição e evolução do homem que a desigualdade surgiu e predomina até os dias atuais.